Você já ouviu falar no conteúdo Evergreen? É um conteúdo que você pode fazer para o teu negócio que ele vai durar muito mais tempo e trazer mais resultados se você fizer da forma certa. Yardcast Online. Hoje nós estamos aqui para falar do conteúdos Evergreen. A analogia, primeiro, assim, fazer uma analogia do nome, né? Ele, pelo que eu pude pesquisar, eles fazem uma brincadeira com uma grama, por isso que é Evergreen, que é como se fosse uma grama sempre verde, sempre fresca, para dizer que o conteúdo vai estar sempre fresco, sempre atualizado. Essa que é a brincadeira, essa que é a ideia. E eu acho que é muito importante esse tema, que é uma terminologia que surgiu há algum tempo, não consegui encontrar exatamente aonde, quem que criou ela, em tempos de tanta modificações em produção de conteúdo para rede social, que acaba sendo conteúdos tão rápidos, né? De atualização tão rápida, de validade tão rápida, tão descartável, assim, você faz um stories que dura 24 horas, e daí morreu, sumiu. Você faz lá um post mesmo, né? Estima-se que um post ele tem uma validade de, no máximo, 48 horas, né? de validade de feed orgânico, né? Claro, ele fica postado lá, mas ele não vai aparecer para novas pessoas depois de 48 horas. E aí, quando você fala em conteúdo evergreen, você está falando de conteúdos que, teoricamente ou utopicamente, eles vão durar para sempre. Eles vão ficar para sempre válidos. Então, o conceito principal dele é que ele é um conteúdo que está sempre fresco, no sentido de ele é sempre útil. Se não para sempre, pelo menos para um tempo indeterminado ou por um período muito longo de tempo. Né? Claro, o que você tem de desvantagem talvez com isso? É que você não consegue surfar ondas de oportunidades, não consegue falar de tendências. Né? Vamos dizer, agora nós estamos em final de julho e agosto de 2021. E claro, você veja, esse podcast pode ser quase um conteúdo evergreen. Nós vamos falar sobre conteúdos evergreen. Então, se você tiver daqui 1 ano ou daqui 2 anos, enquanto existir conteúdos evergreens, esse conteúdo desse podcast ele pode ser útil. Mas nesse período que a gente está vivendo, está sendo a época de Olimpíadas. Então, tem muita gente fazendo coisas e conteúdos e postagens e promoções relacionadas às Olimpíadas. Um conteúdo evergreen, ele não poderia surfar essa onda, porque justamente ele ficaria desatualizado muito facilmente. Né? Vocês conseguem lembrar ou ter exemplos aí práticos de conteúdos evergreens que ajudaram vocês em algum momento de qualquer coisa na vida particular ou profissional de vocês? Eu vou começar com um exemplo para ajudar. Estragou uma pecinha da privada de casa e da privada foi lá da outro escritório nosso. Na verdade, de casa foi da torneira. A torneira não parava de pingar água. O que eu fiz? Joguei no YouTube como consertar torneira do Col. E tinha um vídeo explicando como consertar a torneira do Col. Ele mostrava que era uma pecinha que é de manutenção regular, que é normal estragar. Eu achei, nossa, mas como assim uma torneira estraga? Cara, daí que eu descobri que tem uma peça na torneira que ela desgasta e você tem que trocar de tempos em tempos. E aí fui comprar e já tinha todo o esquema lá para uma pecinha para você abrir e trocar a peça. Esse é um típico exemplo de conteúdo evergreen, que esse vídeo desse cara aí tinha, sei lá, uns 2 anos já postado e me ajudou 2 anos depois. A gente teve uma conversa esses dias sobre universidade, sobre o curso de publicidade, e a gente conversou bastante sobre isso, né? O que às vezes a gente passa hoje e ano que vem já não conta. Questões do mercado, assim, elas duram um tempo, daí as tendências mudam, os formatos mudam e a gente tem que sempre atualizar. Então seria uma coisa que eu não posso dar uma aula de como fazer campanhas, o que dá certo, o que não dá certo hoje, porque hoje pode dar certo, amanhã pode ser obsoleto. E quando você tocou no assunto, eu lembrei desses vídeos de do it yourself, né? Esses vídeos de conserto de coisas. Para qualquer coisa, né? Coisa de casa, coisa eletrônica, assim, coisinhas assim que eles ensinam uma vez, vai ser assim para sempre, nunca vai mudar o processo. E isso me lembrou muito aqueles conselhos de mãe, né? Aquelas coisas, quando eu me mudei, quando eu fui morar sozinho, eu recebi vários conselhos, faça isso, faça aquilo. E assim,
brincando com o tema, mas é como se fosse um conteúdo vitalício, assim, vou passar para os meus filhos as mesmas coisas que eu aprendi e independente de como o mundo mude, sempre vai funcionar, sempre vai ser válido. Sim. E aí você pode pensar numa empresa como criar conteúdos que durem muito tempo. Se você já trabalha com produção de conteúdo para blogs, SEO, marketing digital, talvez você já esteja começando a imaginar, mas quais são as vantagens do conteúdo evergreen. E se você não trabalha aí com isso ainda, ou especificamente, uma das vantagens que você tem em produzir o conteúdo evergreen é justamente o ranqueamento orgânico dele, seja no YouTube, seja no Google. Acredito que para a rede social ele fica um pouquinho meio deslocado, né? Não faz muito sentido justamente porque não é o perfil de conteúdo que a rede social valoriza. Uma das coisas que a rede social valoriza é o frescor daquela postagem. Então, quanto mais recente é a postagem, é um dos critérios que vai fazer aquela publicação ser mostrada para mais pessoas organicamente. E quando você está falando em evergreen, a ideia não é só ser fresca, né? É ser útil para resolver uma dor, resolver um problema que alguém tem. Vamos lá. Só que quando a gente fala de conteúdo evergreen, a gente tem que sempre lembrar de uma característica bem importante e que talvez acaba que seja um pouco trabalhosa, né? Que, por exemplo, em alguns tipos de conteúdos que existem, né, que você pode criar aí, por exemplo, um artigo que você imagina que você queira que ele fique vivo por muitos anos, você tem que sempre ter em mente que você vai ter que atualizar, e isso é muito importante, né? Pelo menos todo ano você atualizar esse artigo, e uma dica que é sempre dada, atualizar a data, por exemplo, ou adicionar algumas coisas novas sobre aquele artigo. Então acaba que para você realmente se manter um conteúdo fresco, não significa que você vai criar ele e nunca mais vai mexer nele, vai ficar a vida inteira ranqueando lá, por exemplo. Talvez um cara lá no YouTube que colocou um tutorial de como arrumar privada, possa ser que ele fique por muitos anos, mas a maioria das coisas não, você realmente tem que atualizar, senão o próprio algoritmo vai colocar outro resultado melhor e vai acabar. O tempo ele vai meio que sabotando, né, se você não ir atualizando e sempre se manter com autoridade sobre aquele assunto. Acho que isso é bem importante, né? Você ser autoridade e ter uma melhor solução para aquele tipo de assunto que você está criando. Né? O próprio da privada, se você imagina, se você está com esse problema na tua casa lá e você fez uma pesquisa, como consertar a privada do call, do torneiro. E aí aparecem dois resultados para você. Como consertar torneira do call 2021, como consertar torneira do call 2019. Qual que você vai clicar primeiro? É lógico que é o 2021, porque vai estar mais atualizado, é aquele mais recente, você pode pôr 2 pontos, dicas atualizadas 2021, ou com todos os modelos 2021, sei lá. Isso é muito massa. Testado por... Eu, por exemplo, como eu trabalho na criação, geralmente no começo dos anos eu tenho que dar uma pesquisada, principalmente... Na cor do ano. Na cor do ano. A cor do ano é meio complicado. Mas tendências, design, porque geralmente não que a gente vai aplicar em tudo, mas pode ser que tenha alguma coisa que seja interessante. Então, para todo mundo que é designer, é interessante ver tendências de cor, de elemento. E acaba que os blogs que são mais... que são mais acessados e os mais interessantes são os mesmos, todos os anos são os mesmos. E o engraçado é que o artigo é basicamente o mesmo, que eles basicamente só reaproveitam e atualizam as coisas ali, tipo dicas para 2022, enfim. Então, eu acho que esse tipo de conteúdo é um conteúdo realmente evergreen, já fica aí um dos tipos que eu lembrei quando você perguntou. E tem uma coisa que o pessoal fica às vezes muito preocupado, né? Em rotular, né? Isso é um conteúdo evergreen, isso não é um conteúdo evergreen, vou produzir para o evergreen, não vou. Ele não precisa ter um rótulo, não precisa ter uma coisa engessada. É uma informação interessante para se pensar em algumas coisas que podem ser utilizadas, mas alguns temas que podem ser produzidos, né, de conteúdo. Mas não precisa ficar preso, né? Evergreen, não é, nunca posso modificar, não interessa. Você pode que der resultado. Né?
você tem que ter cuidado em também saber se aquele conteúdo vale a pena você investir ele, né? Tentar ele manter fresco, né? Eu li recentemente um artigo ali, quando eu estava estudando sobre podcast, que tem que ter muito cuidado na hora que você for criar um artigo, um conteúdo evergreen, para que se ele realmente vai ser útil, porque acaba que muitas pessoas apostam e ficam sempre tentando melhorar aquele conteúdo e todos os anos, e aquilo não vai... Não tem utilidade nenhuma. Não tem utilidade. Para poucas pessoas. Mas eu acho que atualmente em blog esse é o tipo de conteúdo que é mais consumido atualmente, né? Porque você perdeu aquela prática de acessar blog todo dia para ler, por exemplo, a opinião de uma pessoa sobre uma notícia recente. Não, você vai procurar um blog para tirar uma dúvida, né? Algum problema realmente que você está enfrentando para descobrir como é que pode resolver. Totalmente. Se for para pensar no nosso último planejamento, ele foi feito para o cliente do mercado financeiro lá. A maioria dos conteúdos quase é evergreen, apesar de aquele de promissoras lá, não é. A gente fez um conteúdo para um cliente do mercado financeiro e a gente colocou criptomoedas promissoras, né? E esse não é evergreen justamente porque é promissoras para outro ano. Mas alguns outros que a gente planejou de temas são evergreen, justamente para isso. Porque o consumo de conteúdo de blog, ele não é como uma revista, não é como um periódico. Vou abrir toda semana para assistir. Não é um entretenimento, é um consumo muito mais de consulta. Né? Preciso consultar algo, joga no Google, acha a informação, consulta e descobrir como faz. Eu acho que o grande problema acaba quando as empresas elas não apostam, tipo 0% no evergreen, né? Se você entra no feed é extremamente descartável, né? O conteúdo, os posts. Se tiver um site, de repente os artigos ele está sempre na onda, né? Olimpíadas, vamos postar sobre Olimpíadas, não sei o quê. E acaba o conteúdo dela extremamente descartável, né? Acho que você acaba prejudicando muito quando você só pensa em conteúdo que está bombando na hora e esquece desses conteúdos mais duradouros. Né? É que isso é muito ligado aos influenciadores digitais, né? Para você ser influenciador, você tem que ser o primeiro a postar sobre o meme. Você tem que ser a pessoa que lançou, tanto que a gente teve recentemente a briga lá da guerra dos memes lá, né? Um cliente que a gente postou um meme e uma pessoa física lá, uma pessoa que é uma influenciadora, né? Uma pseudo-influenciadora digital lá que se sentiu ofendida ou, enfim, não gostou porque ela tinha postado o meme antes, né? Como se ela tivesse direito autoral do meme, só que milhares de outras páginas postaram antes dela, então não tinha nem sentido. Mas esse é o mercado de influenciadores digitais, de quem tem que estar realmente sempre com tudo fresco. Eu sou o primeiro a postar, eu sou o primeiro a falar, eu estou falando a novidade, eu estou fazendo stories todo dia, toda hora. E esse é um mercado que eu não vejo assim que é perpétuo, assim, ele vai oscilar muito ainda. Conteúdo de entretenimento, né? Principalmente na área do humor ali, é uma coisa que definitivamente não entra nesse grupo, né, do conteúdo evergreen. É um assunto assim controverso porque tem muitas coisas antigas que as pessoas cultuam até hoje, muitas séries, muitas piadas antigas, muito estilo de humor assim que as pessoas consideram ainda como clássicos, mas eles perderam a força. E na internet as coisas são muito mais descartáveis quando você produz um conteúdo com base numa coisa sazonal, num meme ou uma coisa assim que está em alta. Você já tem que saber que aquilo você vai usar por um tempo, né? E depois vai morrer. Não adianta você tentar forçar aquilo porque ele vai perder a força até ele sumir. Então, criar conteúdo hoje, conteúdo assim que vai durar muito tempo, é um desafio muito grande. Muito bem. Bom, a gente falou um pouco das vantagens, né? Acho que dá para sistematizar um pouco a vantagem que você vai ranquear no Google ou no YouTube de forma muito mais consistente e muito mais longeva. Então, por mais tempo, aquele conteúdo tem potencial de gerar tráfego para o teu site ou aparição para a tua marca, porque você vai estar resolvendo um problema de alguém quando alguém pesquisar. E mesmo se você for só um influenciador ou ter um curso online, não sei lá, essa é uma forma que muita gente lança um curso online, né? Lança um canal do YouTube para resolver problemas específicos de um tema e depois lança um curso completo que ajuda sistematizado a resolver aquele problema das pessoas. Mas é uma boa forma de você vender um curso. Você dá lá como consertar a torneira. Daqui é um curso para aprender sobre consertos e reparos de casa em geral. Então aproveite. A melhor forma de você mostrar isso é dando conteúdo
né, pequeno ali. É uma estratégia bem interessante se você fosse aprofundar um pouco em criar conteúdo evergreen. Geralmente o conteúdo que você quer realmente que fique em foco por muitos anos, seja seja que você quer vender alguma coisa naquele conteúdo, você quer ensinar alguma coisa, de alguma maneira aquele conteúdo é importante para o teu negócio. Tem algumas estratégias que você pode usar para na verdade você vai basicamente fazer tudo a seguir de uma forma que complemente para as pessoas acessarem aquele artigo, né, aquele post antigo. Por exemplo, você vai criar um artigo que complementa, né? Então você vai usar links internos, coisas nesse sentido, sempre afunilando para que as pessoas que, enfim, venham de outro lugar conheçam aquele artigo ou que, enfim, que aquele conteúdo ele continue verde, né? Por mais tempo, né? É bem interessante. Legal. E para a gente ir para a reta final, eu trouxe algumas dicas para escrever, né, os conteúdos evergreen. Evitar datas concretas, então usar datas concretas e evitar datas indiretas, né? Por exemplo, recentemente, hoje em dia, atualmente, são informações que acabam ficando desatualizadas, porque semana passada, em 2 semanas já morreu, já desatualizou, né? Então não é uma matéria de jornal, não é um stories, é um conteúdo evergreen. Então, em vez de você colocar semana passada, você coloca aconteceu dia 15 de julho, dia 30 de julho, dia 15 de agosto. Você foi uma data específica, foi 15 de agosto de 2021. Pronto, não importa a data, não foi semana passada, foi 15 de agosto. Por exemplo, ao invés de recentemente uma nova lei foi aprovada, use quando a nova lei foi aprovada em 2021. Coloca uma data específica. Você citou os links internos, é legal que você aproveita outros conteúdos feitos no blog, que podem ser evergreen ou não, mas você linka dentro daquele conteúdo que está sendo feito. Você gera backlinks, que são links de outras partes, porque justamente o teu conteúdo, se ele já está consolidado, ele é muito bom para resolver uma coisa específica, mais pessoas vão citá-lo como referência. Então, como consertar torneira do colo. Eu vou fazer um artigo para dicas para quem está morando sozinho, sei lá, pela primeira vez. Faça isso e aprenda a consertar torneiras. Se você tiver problemas com torneira, veja esse vídeo aqui ou esse link aqui. Ele vai ser citado por outros mais facilmente. Os conteúdos têm que ser atualizados. O Alisson trouxe essa bila aí, né? Então não adianta também achar que o conteúdo vergonha fez uma vez, morreu. Não, ele precisa ser refrescado, atualizado. Se for um artigo de blog, você pode acrescentar com novidades e modificar a data. Se for um vídeo, aí não tem muito como trocar o vídeo, mas você pode fazer um vídeo novo, linkar vídeo atualizado, substituir, fazer uma referência naquele, veja o vídeo atualizado. Gostou desse assunto? Tem um atualizado, quase igual, mas melhor. Então. E pense pequeno, comece com textos mais básicos, com dores, com dificuldades mais básicas. A gente quer, às vezes, fazer coisas muito mirabolantes e esquece do beabá. O feijão com arroz, às vezes, não está sendo bem atendido. Como é que eu descubro isso? Pesquisa no Google, pesquisa no YouTube e veja se existe um conteúdo que já resolve essa possível dificuldade que os teus potenciais clientes têm. Se não tiver, é uma grande oportunidade de você fazer um conteúdo e começar a ranquear, seja no teu blog, seja no canal do YouTube, e surfar uma onda aí paralela, né, o outside aí de rede social. É um conteúdo orgânico interessante de você fazer e você planta para médio e longo prazo. Acho que é importante também, para finalizar, a gente não está aqui para julgar falando que o conteúdo evergreen tem que ser 100% para todo mundo e você só tem que fazer conteúdo evergreen. Eu acho que sim. Tem muitas discussões qual que é o melhor conteúdo, né? Se é o evergreen ou o perene, noticioso, né? Que é esse mais descartável, né? E depende muito, né, do seu negócio, mas a gente está aqui para explicar que o evergreen é extremamente lucrativo, assim, ele traz bastante resultados se vocês fazerem da forma certa, obviamente. Isso aí. Fechou o pacote.